Boa noite, pessoal. Então vamos lá? O tema proposto para a noite de hoje é parábola do festim de bodas, ou uma festa de casamento. Obviamente, quando a gente pega uma parábola para entendê-la, é bom sempre a gente lembrar que a gente precisa sair da condição desse plano para entender o sentido do ponto de vista espiritual. Se a gente não fizer esse movimento, dificilmente a gente vai entender a parábola. Porque Jesus morava numa região em que as pessoas tinham uma característica, era uma característica daquela região, falar através de alegorias, falar através de símbolos. Porque você atinge a uma gama de pessoas muito mais extensa. E quando Jesus conversava com os fariseus, o povo hebreu, e ele chamava a atenção para determinadas coisas. Essa parábola, quando eu li essa parábola, eu não conseguia entender. Porque eu achava um absurdo a pessoa, por exemplo, preparar uma festa de casamento, chamar os convidados não aceitam para ir à festa. Já pensou? Um 0800, ainda mais festa de casamento, de filho de rei, e a pessoa se recusa. Tem gente que hoje dá até tapa para conseguir uma entrada furtiva. E naquela época você lia, na minha inexperiência, eu lia a palavra, gente, mas não é possível, tem bobo. Parece infantil uma coisa dessa. Você convidar, as pessoas se recusam e às vezes até pega os servos, aquelas pessoas que estão trazendo o convite, pega e bate. Alguns até matam. Eu já falei que não vou nessa festa, sei. Já pensou? Tenta imaginar como é que funciona isso na cabeça de uma pessoa que não consegue fazer esse salto qualitativo no olhar na parábola. Se você olhar apenas do ponto de vista material, você não vai entender a história. Então é preciso de fazer essa virada do pensamento, do ponto de vista espiritual, para que você entenda. E aí quando você faz isso, você percebe que Jesus, nessa parábola, ele dá uma aula de história, lindíssima, para as pessoas que estavam ali, talvez numa escadaria, e fique imaginando o local onde ele estava fazendo esse tipo de preleção, explicando que o reino de Deus, e observe, toda vez que Jesus fala, o reino de Deus é semelhante a um rei que prepara a festa de casamento do seu filho, e aí manda o servo sair para fazer o convite àqueles que eram os convidados, os primeiros convidados. Você fica imaginando essa cena. Obviamente ele está falando de uma festa de casamento que não é uma festa de casamento nossa, de chamar o noivo, a noiva, de preparar o banquete. Ele está falando de um casamento do filho do rei que não é rei, é Deus, que manda o seu filho para cá, Jesus, para fazer um casamento dos ensinos que ele tem para oferecer com a noiva que seria a humanidade terrena. Faz o casamento e você vai explicar como é que funciona a coisa. Vamos entrelaçar isso aí. E aí, os primeiros convidados, obviamente, eram o povo mais preparado em termos de entendimento, porque eles já tinham, na prática cotidiana, a doutrina do Deus único. Eles tinham
naturalmente a base, a síntese para a compreensão dessa nova mensagem, dessa nova notícia, a boa nova do Evangelho que estava chegando. Eles tinham a base, eles tinham o alicerce que dava condições para eles entenderem a síntese divina, essa síntese da divindade. Então eles foram convidados em primeiro plano. Quem são aqueles que vão fazer o convite? Os profetas que vieram e falaram: ó, gente, o banquete está preparado, já está tudo mais ou menos arrumado, então vem, vamos festejar, porque a boa nova está chegando, a boa notícia, a notícia sobre o que significa viver o mundo espiritual e viver a nossa espiritualidade está chegando, quentinha aí para nós. Só que esses primeiros convidados se recusaram. Não. Aí esse rei, né, Deus manda novos profetas. Vai lá, fala para eles, está tudo preparadinho. Fala para eles que eles podem vir. Já mandei cevar os bois, né? Está tudo prontinho para a festa, vai ser um banquete de todo tamanho. Não, eu prefiro ir para a minha casa de campo, eu prefiro ir para o meu negócio, eu prefiro fazer as coisas do mundo terreno, não vou mexer com isso não. E aí então, esse rei, entre aspas, já que eles não querem, então vai, chama qualquer um. Não precisa de ter só a base, o primordial para entender a notícia. Chama todos. O convite fica extensivo a todos que estiverem passando pelas encruzilhadas. Vocês vão lá, chama, porque a festa já está pronta e o banquete vai ser servido. E aí eles vão e chamam todos, entre aspas, bons e maus, ou seja, aqueles que estavam preparados para receber a notícia, ou aqueles que ainda não tinham nem noção do que estava acontecendo, do que poderia acontecer. Naquela época era muito comum os idólatras e politeístas, que ainda não tinham a capacidade de fazer essa síntese da divindade, né, como o povo hebreu conseguia fazer. Essa síntese da divindade só se tinha notícia entre os iniciados do povo egípcio, e depois, entre o povo hebreu, na prática, eles conseguiram, foi o único povo, o primeiro povo que colocou na prática cotidiana a doutrina do Deus único. E, inclusive, eles eram até colocados à margem, porque, coitado, eles só têm um Deus, e mesmo assim nem nome tem. Tadinho, né? Nós não, tem um monte. Cada um tinha um monte de deusinhos para fazer as suas adorações. E nesse aspecto a gente percebe que essa aula de história que Jesus dá é exatamente para dizer o seguinte: aquele que estiver preparado, então venha para o banquete. Aí vieram um monte de gente. Aí o recinto ficou lotado. Aí esse rei, na hora que chega, percebe que uma pessoa estava na beira da mesa do banquete, mas ele não estava com a veste apropriada, ele estava com a veste inadequada. E o rei chega perto dele e fala: meu filho, como é que você entrou aqui? Você não está com a veste nupcial, você não está com a veste adequada para isso aqui. O cara ficou mudo, provavelmente meio assustado, e aí ele chama os servos e fala: atai-o as mãos e os pés e lançai-o fora nas trevas exteriores, porque lá haverá choro e ranger de dentes. Era outra coisa que, na minha ignorância, eu ficava imaginando, eu falei: gente, mas não é possível, se estender o convite a todo mundo, então por que vai encrencar com a roupa do pobre coitado? Entendendo pelo ponto de vista apenas material, você não consegue dar sentido a isso. Mas essa veste é óbvio que não é roupa. Essa veste é algo íntimo, coerente, lúcido, que sabe que tipo de banquete que está sendo servido ali.
E que não é banquete de alimento do corpo, é alimento do conhecimento universal sobre a vida espiritual. Então é outro nível, é outro patamar. E você tem que estar preparado nisso. Tem que estar preparado. Não há como você conseguir banquetear desse banquete simplesmente porque é oba-oba, simplesmente porque, não, me chamaram, eu venho. Não, você não consegue alcançar o conceito se você não estiver preparado, se você não tiver bom ânimo, boa vontade, se você não tiver conquistado o mínimo que você precisa para entender a boa nova, para entender o Evangelho. Então, aí, a última frase, então, que nos remete a quase que toda uma lógica dessa aula que Jesus dá. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí a pergunta que imediatamente salta às nossas vistas é: escolhidos por quem? Quem que vai escolher? Olha, se essa veste é exatamente o bom ânimo de dentro para fora, então, obviamente, essa escolha é sempre uma auto-escolha. É você que tem que se escolher, é você que tem que se tornar apto ou não para banquetear. Se você não estiver apto a banquetear, você não vai entender o que é o banquete. Em outras passagens, Jesus torna isso mais claro: não jogueis pérolas a porcos. O que ele quer dizer com isso? Porque o ser humano, pela cultura humana, pela valoração humana, você sabe dar valor a uma pérola. Mas se você jogar no chiqueiro aos porcos, o valor de uma pérola, ele pisa e amassa na lama. Então tem que saber qual que é o valor da pérola para você desfrutar do valor dela. Não há como você não entender isso, de tão simples que é, passa a ser quase que óbvio, salta aos nossos olhos. Não tem como você banquetear se você não tiver coerente, sintonizado com a postura que se tem diante do banquete. E qual que é essa postura? Aí agora nós começamos a entender. Se a pessoa foi atada de mãos e pés e jogada nas trevas exteriores, então, se foi colocado nas trevas exteriores, então o que ele tinha em interior? Trevas. Se ele estava em trevas interior, joga ele nas trevas exteriores, porque aí essas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, vai ser exatamente um instrumento para que ele consiga a sua autoiluminação. E a partir da sua autoiluminação, ele vai aprender, conceber, se tornar mais lúcido, mais apto ao conhecimento e, portanto, apto ao banquete. Não adianta eu me convidar para o banquete se eu não estiver preparado para o banquete. Se eu não tenho capacidade de entender o que o banquete significa. E aí são as incoerências, sabe? Aquelas coisas que a gente comete no nosso cotidiano. Eu quero, mas é só para mim. Só que esse banquete que Jesus vem nos oferecer é um banquete que basicamente é explicar o que é a vida espiritual, como que funcionam as leis da vida espiritual, como que é ser um ser espiritual, um ser espiritualizado, um ser que é capaz de entender não uma vida temporária, restrita num determinado espaço-tempo, mas entender toda a lógica da criação, toda a sua capacidade de compreensão, de quem é você, de onde que você veio e para onde que você está indo. Esse é o sentido da coisa. Qual que é o sentido disso? Explicar para nós, o que Jesus queria era explicar para nós o que nós somos como seres espirituais.
E qual que é a nossa tarefa aqui? Que tipo de banquete é esse? É aprender coisas que nos dizem respeito ao Espírito e a como ser esse Espírito lucidamente, conscientemente, né, na sua trajetória evolutiva. Quem é você? O que é que você quer? A complicação disso é porque é o seguinte: nós às vezes queremos coisas imediatas. A nossa religiosidade ainda é a religiosidade de satisfação imediata. A gente não vai num grupo religioso, num centro espírita, numa igreja, buscando essa condição de convidado para o banquete, aprender os ensinos de Jesus e vivenciá-los. Não, a gente não quer isso. A gente quer literalmente banquete, 0800. A nossa vida é isso. A gente vem no centro espírita para tomar passe, para receber uma benção, para fazer coisas para mim. Eu quero é para mim. E as pessoas às vezes não percebem que, acho que aqui a gente merece lembrar de Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis para alguns. É dando que se recebe. Por quê? Porque quando você doa, você está se colocando na condição de um banqueteador, de um conviva, que é capaz de entender o sentido do banquete que está sendo servido. Então, cada um de nós tem isso. Não, ainda mais no nosso tempo, nós estamos vivendo um tempo que é extraordinariamente significativo para nos ensinar coisas. E a gente vai aprender a partir do desagradável que é o que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando a exacerbação do egoísmo, a exacerbação do preconceito, que é filho legítimo do orgulho. Nós estamos vivendo isso aí. Eu fico às vezes até observando, né, o olhar do observador. Às vezes eu vou em festas, por exemplo, festas que estão acontecendo, e eu não consigo entender determinadas coisas. Não consigo. Teve um dia que eu estava numa festa de criança. De repente eu estava encostado num cantinho. Minha esposa tinha saído para conversar com a dona da casa. E aí eu olhei do lado, tinha um senhor, um rapaz, e o filho dele, 6, 7 anos de idade. De repente o pai, né, virou para o menino e falou assim: vê se você fica esperto. Eu é que fiquei esperto. Eu falei: gente, eu estou perdendo alguma coisa. Eu estou perdendo algo. E aí fiquei de olho. Eu fiquei esperto olhando o pai, que estava dando instruções para o filho. Vocês sabem o que eu constatei? O que era para aquele pai fazer com que o filho se tornasse um esperto? Ele ficou lá na beira da mesa, na hora que estava começando, cantaram os parabéns. Na hora que vai, então vamos nos servir, o menino arrancou a fradinha da camisa, e aonde o bracinho dele passou, saiu com uma mala na camisa, e os outros meninos chorando. É o mundo que nós estamos vivendo. Eu fiquei imaginando, falei: gente, ai, se a minha mãe visse isso no meu tempo de infância, porque eu pedi pipoca para a dona que estava nos hospedando, né, na visita. Eu pedi pipoca, eu caí na bobagem, só não tem pipoca não. Ela falou: vou fritar para nós. E foi fritar para nós. A minha mãe já olhou e deu uma mordida na língua. Sabe aquela mordida na língua, no cano da língua? Eu já percebi que eu tinha feito besteira.
Porque naquela época a educação era ponto de honra. Ser considerado o pai de um filho sem educação era até proscrito na sociedade. E eu cheguei em casa e a minha mãe falou assim: você quer pipoca? Fez uma panela de pipoca. Até hoje eu sou traumatizado com pipoca. Vai comer pipoca. Agora, hoje, é a cultura do farinha pouca, meu pirão primeiro. Como é que você quer banquetear coisas do Espírito se você ainda está única e exclusivamente voltado para o egoísmo exacerbado? Entre alguém que está tentando manobrar o carro para pegar uma vaga e você chegar e pegar a vaga primeiro, desce do carro e ainda dá uma olhada para você e fala: vacilou. O duro é isso, o duro não se contenta só em fazer a falta de educação. Tem que tripudiar em cima do pobre coitado que perdeu a vaga. É o nosso mundo. E a gente fica reclamando do mundo. Ai, esse mundo está ruim demais da conta. Eu sou um fã, e todas as vezes que eu toco nesse assunto, que a gente começa a refletir sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos, essa escolha é uma autoescolha. Eu que tenho que me escolher como sendo um convidado legítimo, com roupa nupcial adequada para banquetear o conhecimento que Jesus trouxe para nós. Eu sou o meu convidador. Eu é que tenho que saber até que ponto eu sou um convidado legítimo para esse banquete. E eu sou fã. Tem determinadas culturas que aprenderam a duras penas a superar esse tipo de mesquinharia, esse tipo de coisas que nós aqui no mundo ocidental ainda vivemos muito. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade extremamente competitiva, onde todo mundo fica tentando acotovelar, me dar meu espaço, e não tem um senso de cidadania, sabe? De respeito cidadão. E é por isso que todas as vezes que eu falo nesse assunto, repito, eu me lembro da cultura japonesa, que é uma coisa extraordinária. Sou fã incondicional. Eu não sei se eles são evoluídos espiritualmente, não conheço lá, mas pelas notícias que eu andei seguindo um tempão a respeito da cultura, do gesto de cidadania, eles são, para mim, impecáveis. Eu fico impressionado de ver que uma criança de 4 anos no Japão vai para a escola sozinha. A mãe leva para o metrô e chega lá e põe no metrô e a criança vai embora. Ela tem, a única coisa que ela tem é um apito no peito. Se ela tiver em dificuldades, ela sopra o apito, qualquer adulto que tiver em volta vai socorrê-la. Gente, isso é bom demais. 4 anos de idade. Vocês não viram a reportagem há pouco tempo? Eu segui em 2011 o tsunami. Vocês lembram do tsunami? Eu fiz questão de anotar tudo. Eu fui um por um para ver o senso de cidadania desse povo. Também mora num país em que está em cima de 4 placas tectônicas. Aquilo fica mexendo para lá e para cá. É difícil o dia que não tem terremoto lá. Eu acho que lá é notícia o dia que não tem terremoto. No dia que não tem terremoto, falam: não, extra, hoje não teve terremoto. Porque o normal é ter terremoto. Cada um já anda com a sua sacolinha, capacete, mas não sei o quê, né? Kit de sobrevivência.
No dia que teve aquele tsunami, eu fiquei impressionado de ver, porque é o seguinte, eu fiquei seguindo as notícias, primeiro por solidariedade, mentalizando, aí eu fui seguindo as histórias e fui cada vez mais me apequenando, me colocando na condição de aprendiz. E às vezes, na hora que a gente vai estudar o Evangelho, na hora que a gente vai estudar o banquete que Jesus veio trazer para nós, que Deus nos oferece, eu categoricamente tive que responder para mim mesmo: eu não estou preparado para esse banquete, eu não tenho competência, eu não estou vestido com a veste nupcial para banquetear ainda. Porque em muitas notícias que eu vi sobre o povo japonês, eu não passei no teste. Uma delas que me marcou profundamente foi que tinha um repórter na porta de um supermercado, não tinha água, ninguém conseguia achar água, uma fila quilométrica na porta do supermercado. Na frente da fila, a primeira da fila era uma moça. E o repórter filmando aquilo. De repente, o supermercado abre as portas e entram todos em fila. Ninguém corre para passar na frente do outro. Nisso aí eu já dancei, porque mesmo com minhas perninhas candemba, eu ia dar um jeito e sair da frente, gente, opa! Mas não, o repórter e o cinegrafista continuaram seguindo, e a moça foi puxando a fila e ninguém saiu da fila até chegar no local onde é que estava vendendo água. Tinha 8 litros d'água na prateleira e a moça pegou 1 litro. O repórter ficou encafifado com aquilo, perguntou para ela, falou: você é a primeira da fila, por que você pegou só 1 litro? Ela falou: ué, porque tem mais gente para comprar. Eu, dancei. Nessa hora eu me senti como se estivesse sendo atado, de pé e mão, jogado nas trevas do exterior. Eu ainda tenho que sofrer muito ainda, gente, para aprender a ser um conviva de um banquete, de um festim de núpcias. Tem que aprender muito ainda. Porque se fosse eu ali, menino, eu ia abraçar essas 8 garrafas e queria ver qual é o macho que me tomasse aquilo. E ainda ia arranjar um jeitinho, sabe? Chegar lá tem mais algum por fora? Eu me lembro quando faltava carne aqui no Brasil, nos planos da vida, e a gente tinha que telefonar para o açougueiro, falar: eu te dou um por fora aí, para você arrumar uns quilinhos aí de umas picanha, um trem qualquer. Nós somos assim. E dá uma vergonha na gente, nesse mundo ocidental, a gente ainda pensar dessa forma. Obviamente, a gente não está credenciado para vestir a veste nupcial num banquete desse, porque a gente ainda não sabe. O que te dá a credencial que você pendura no peito é bom coração, amor ao próximo, capacidade de entender o que significa isso. Aí você senta à mesa e vai banquetear. Mas se não tiver isso, e aí eu seguindo o povo japonês, aí o repórter chegou no local, tinha uma moça chorando. Imediatamente ela parou de chorar, arrumou, ajeitou toda e serviu ao repórter. E o repórter perguntou por que. Alguém depois explicou para ele: porque o japonês não chora na frente dos outros, porque ele não gosta de ser fardo pesado para ninguém. Quando acontece uma tragédia, e eu fui aprendendo, quando acontece uma tragédia, o japonês olha para si mesmo depois da tragédia e pergunta: eu sou parte do problema ou eu sou parte da solução? Se ele estiver bem, ele imediatamente responde: sou parte da solução, e vai ajudar. Coisas que me encafifam. Fizeram montes de grupos de pessoas para recolher objetos
nos escombros e recolheram mais de 120 milhões de dólares, se não me engano, em ouro, joias, relógios, tudo quanto há, retratos. E aí o repórter chegava e perguntava: o que vocês vão fazer com isso? Devolver aos donos. E sabe quanto que eles conseguiram devolver? 96% de tudo que eles conseguiram juntar voltaram para os donos. E eu falei: meu Deus do céu, é meu sonho, eu não dou conta de fazer isso não. Aqui às vezes a gente ainda pensa assim: você vai avaliar se você está credenciado ao banquete, é numa hora dessa. Se você achar alguma coisa de valor, você devolve. Ou simplesmente usa o jargão nosso: achado não é roubado. E o repórter ainda insistia: mas você tem certeza que isso vai voltar? É lógico que vai, porque isso aqui, às vezes esse anel vai representar quase que a sobrevivência da pessoa, motivos para ela sobreviver, a foto, o objeto de valor, o objeto de estima, vai servir para ela. E aí eu seguindo, né? Aí quanto mais eu descobria, mais eu continuava. Gente, esse trem está me interessando. 600 milhões de dólares os organismos internacionais ofereceram para eles. Eles usaram e devolveram 180 milhões de dólares. Eu falei: meu Deus. A estrada, uma das repórteres chegou na estrada no dia do tsunami. Tinha uma estrada na entrada de uma cidade que tinha um buraco de todo tamanho, que ela entrou lá dentro do buraco para mostrar o tamanho do buraco. Era mais ou menos uns 60, 70 centímetros de largura, por 1,5 metro de fundura, bem na entrada da cidade. Mostrou o local e falou assim: ó, a entrada da cidade está comprometida. Ela volta lá depois de 48 horas, a estrada estava melhor do que antes. E eu aqui procurei, não achei, eu procurei para saber se isso tinha sido feito de graça ou não. Porque eu garanto que com esse tipo de pensamento só pode ter sido de graça. Com essa resposta, em 48 horas a estrada estava melhor do que antes. Tudo novo. Senso de, se eu ajo em proteção ao outro, o outro age em proteção a mim. E nós criamos uma sociedade civilizada. Agora, o que realmente me tocou profundamente foi que a usina de Fukushima precisava ser limpa. E aí então os engenheiros velhinhos, aposentados, com mais de 70 anos de idade, fizeram um abaixo-assinado exigindo das autoridades o direito de ir para lá, para limpar a usina de Fukushima, para proteger os engenheiros novos que estavam na ativa. Porque nós somos velhos. Até a radioatividade fazer efeito em nós já morremos há muito tempo. E eu falo: não, me dá meu boné que eu quero ir embora. Esse povo não tem jeito não. Agora pensa, entre nós aqui, vamos lá, pensa lá. O que é que você acha que precisa para ser um credenciado para entrar nesse banquete que Jesus coloca para nós? O que você acha que é o convite? Decida. Decida sobre sua vida. Eu vou decidir sobre a minha vida. Eu quero ser um convidado ou não?
Aqui agora resta uma reflexão profunda. Quem eu quero ser? Qual o mundo que eu quero que exista? Que tipo de sociedade eu quero criar? Uma sociedade em que todos são predadores de todos, em que o homem é lobo do homem? Ou uma sociedade em que eu tenha confiança de sair na rua e respeitar o outro do jeito que eu sei que o outro vai me respeitar? O que eu quero? Já pensou essa coisa? Eu fico imaginando, essa criança de 4 anos que sai para ir para a escola sozinha e a mãe volta para casa tranquila, eu fico imaginando, se ela tiver sede no caminho, basta apitar. E o adulto, o que foi, bem? O adulto se torna pai, mãe. Eu estou com sede. Pode deixar. Essa é a sociedade que eu gostaria de viver. Uma sociedade que não precisa nem de rótulos de religião. Não precisa de rótulos. É uma sociedade que tem prazer em viver e conviver, saboreando esse banquete de espiritualidade que brota a partir da compreensão do que é ser um ser humano em evolução. Aí a gente vai entender o que significa caridade. Mais uma vez a gente coloca: caridade é o último estágio para a gente chegar ao amor. Enquanto a gente faz caridade, ainda não é amor. Por quê? Porque é o amor em ação. Você ainda tem livre arbítrio para decidir a quem você faz caridade. O amor você não escolhe mais. A última vez que eu estive aqui eu falei sempre sobre isso. Vocês lembram? Quem ama faz por amor, não escolhe. Caridade você escolhe. Caridade então é, copiando os filósofos de plantão, caridade é um ato em que você imita quem age por amor. É a melhor imitação de quem age por amor é a caridade, é a generosidade. Então, é o nosso exercício cotidiano. E esse exercício é o que nos leva exatamente a receber a credencial. Estou apto a sentar nesse banquete. Por quê? Porque eu sei o que é esse banquete e sinto a harmonia entre estar aqui como um conviva, saboreando o conhecimento e a capacidade de entendimento do que sou eu como espírito e qual que é a minha relação como espírito com todos os outros espíritos que estão em caminhada evolutiva comigo. Se eu descubro isso, ótimo. Eu estou na sociedade ideal. Eu estou na sociedade que conseguiu entender o que é esse casamento. O casamento que Jesus, o noivo, veio trazer para nós, para nos unir enquanto humanidade com Ele, em plena harmonia de conhecimentos, em plena harmonia de consciência do que é ser um espírito. Que depois você pode colocar o rótulo que você quiser como adjetivação. Espírito, espírita, espírito católico, espírito protestante, seja lá o que for, shintoísta, budista. Somos espíritos em primeira instância e vamos banquetear as informações e os conhecimentos que nos colocam como espíritos em comunhão com todos. E vamos fazer desse planeta Terra um planeta melhorzinho para a gente viver.
Aí vai dar gosto. Aí a gente vai poder sair na rua. Eu sonho, um dos sonhos meus é um dia poder andar sem chave. E não existe chave. Sabe? Quando eu comecei a namorar a minha esposa hoje, ela tinha um monte de parentes em São Gonçalo do Pará, que é a terra natal dela. E eu me lembro que há 35, 40 anos atrás, em São Gonçalo do Pará, uma das nossas madrinhas de casamento, naquela época, nós fomos visitá-la e eu assustei com a casa dela, porque na casa dela não tinha portas da cozinha. Você saía da copa, assim, tinha um vão, você saía da copa e entrava numa varanda no quintal. Eu falei, menina, cadê a porta da cozinha? Eu falei, não precisa não. Eu falei, meu Deus do céu. Hoje, nós precisamos de cerca de serpentina, cerca elétrica, cachorro brabo. Mesmo assim, não funciona. Por quê? Porque quanto mais a gente se agride uns aos outros, mais as agressões aumentam. Se a gente quiser, a gente vai fazer o convívio do banquete passar a ter sentido para nós. E alguém tem que começar. Pois então, comecemos nós. Nos tornemos seres mais caridosos, capazes de fazer o bem, capazes de conquistar essa credencial para o banquete. E eu espero ainda em vida, ver algo assim acontecer. Tomara que vocês estejam comigo. Então, a gente vai sorrir e viver alegremente. Obrigado, gente. Valeu.